Irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês, ao povo que está lá fora também, não vou esquecer de vocês. Pastor Emerson, pastora Fernanda, obrigado pelo convite mais uma vez, receber não só a mim, mas a minha casa junto. Quem esteve aqui de manhã? Minha esposa, por favor, ela estava ministrando, dá um alô para o pessoal que não veio. Essa é a Ali, nós estamos aqui com a Jana, nossa amiga que tem nos ajudado tanto, enfim. É uma honra poder estar... Cara, é demais, é culto de domingo, a gente fica crente demais domingo. E culto de ceia, então, aí você fica muito crente. Encerramento de conferência, domingo, na ceia, meu amigo, é sobrenatural. Assim, eu confesso para vocês, eu sinto uma grande pressão e responsabilidade de encerrar uma conferência, mas ao mesmo tempo é como se Jesus falasse: filho, o goleiro está caído, não tem mais ninguém em campo, só tem você para bater esse pênalti. Chuta. Tipo assim, tudo já foi dito, muita coisa já foi estabelecida. Eu creio que é tempo só da gente consolidar aquilo que o Senhor tem falado. Eu amo temas de conferência e eu amei o tema dessa conferência. Eu gostaria de me apegar ao que esse tema disse, porque eu comecei a entender. Muitas vezes eu fazia birra quando alguém me dava um tema para uma conferência. Eu falava: poxa, eu não posso pregar o que Deus quer que eu pregue. Aí você pensa depois: mas quem disse que não foi Deus que falou o tema da conferência? Tipo assim, eu comecei a achar isso o máximo, e eu tinha algo na minha cabeça, que é algo que eu tenho ministrado por aí esses tempos, mas por causa desse tema Deus me trouxe para algo que eu acho relevante diante de tudo que está sendo liberado aqui. Os outros ministros que tiveram aqui, pastor Leandro Vieira, pastor Teófilo Hayashi, são grandes amigos meus, pessoas que eu gosto demais de ouvi-los, e tenho o privilégio de chamá-los de amigos também. Enfim, são gente que eu conheço, e eu percebo que nesses tempos a gente está vendo a Igreja de Jesus passando a ouvir em uma só voz aquilo que o céu está declarando. E eu acho isso muito fantástico. Eu falei isso ontem quando eu estava ministrando num culto de jovens lá em Santo André, de adolescentes. Sabe, se a cabeça dá uma ordem para o corpo e o corpo não recebe essa ordem de uma maneira eficaz, não recebe a mesma mensagem, esse corpo não vai para canto nenhum. Uma perna quer ir para frente, outra perna quer andar para trás, enfim, a gente fica descoordenado. E por muito tempo parecia que as coisas simplesmente não se moviam. Se eu chegar aqui para o lado, eu sou baixinho, a galera que está aqui na frente não me vê. As coisas não se moviam, eu acho que simplesmente por a gente ouvir o Senhor, mas não discernir o que Ele está falando, e começar a achar que outras partes do corpo, porque se movem diferente da gente, estão de forma descoordenada. Eu creio que a igreja está prestando atenção no que Deus está falando. Você vai perceber que as diferenças denominacionais estão caindo. Amém? Eu respeito culturas, e eu creio que não são igrejas diferentes, são casas diferentes. E casas têm culturas diferentes. A minha casa tem uma cultura, a sua casa tem outra cultura. A gente respeita isso. Quando eu entro na casa de alguém, eu não vou impor a minha cultura naquela casa. Eu vou observar como se comportam, quais são os horários, enfim, e vou me adequar àquilo. Mas na minha casa eu tenho a minha cultura, e é interessante saber que, apesar de sermos casas diferentes, somos uma igreja só. Amém? E quando a gente for meu amigo, aquela parte da oração de Jesus que a gente ainda não conseguiu ajudar, as coisas vão ficar incríveis quando a igreja for uma. O que eu queria falar com vocês aqui hoje nessa noite é um assunto que tem sido muito falado, é a respeito desse amor gigantesco de Deus, que é como aquela música Reckless Love fala, né? Reckless é uma palavra até negativa, deu muita polêmica essa música nos Estados Unidos, porque reckless fala meio que algo irresponsável. E a gente olha para o amor de Deus, ele é tão escandalosamente incrível, ao ponto de alcançar gente como a gente, de fazer o que Ele fez para nos ter, que não faz sentido. A gente entende que amar alguém e conceder favor, e conceder autoridade, liberar poder, graça e unção, é para gente experimentada, é para gente que merece, e de repente vem Deus e faz isso tudo para a gente, sem a gente merecer nada. E esse pacote, e essa honra que Ele nos deu de assentar na mesa com Ele, essa graça nos capacita para fazer a obra dEle, não é a nossa, é fazer a obra dEle. Isso é muito bizarro.
Esse amor é realmente incrível. E eu queria falar algo com vocês nessa noite que está num texto que eu já ouvi muita pregação nele. Eu já preguei muitas vezes nesse texto. Eu sou fã dessa passagem e eu me agradei muito quando há alguns meses atrás Deus me fez ver isso por outro ponto de vista. Isso é maravilhoso da Bíblia, amém? A gente, quando ouve uma mensagem, a gente não está esperando ouvir a mesma coisa que já foi dito a respeito daquilo. A gente está esperando ouvir uma coisa nova no mesmo texto. Todo mundo acha que tem essa expectativa de ouvir uma coisa nova. Isso é bem engraçado, né? Se a gente fosse uma religião, talvez a gente gostaria de simplesmente ouvir uma repetição, uma leitura do texto. Mas é muito lindo porque a palavra de Deus é viva e ela se aplica aos tempos. E assim, você vai ler a mesma Bíblia para o resto da vida e sempre vai falar uma coisa nova contigo. Não porque a Bíblia mudou, mas porque você está sendo transformado. Um filho pequeno ouve de uma forma, o mesmo filho mais velho vai ouvir a mesma coisa de uma forma completamente diferente, porque a gente no caminho vai conhecendo o coração do nosso Pai. E os tempos são diferentes. Eu ouvi isso de uns pastores da Hillsong que eu achei fantástico que eles disseram. A nossa doutrina é sagrada, o nosso método não. O nosso método pode ser aplicado culturalmente e nas épocas. Enfim, eu amei o que o Senhor me mostrou aqui nesse texto. Está em João capítulo 4, por favor, abra a tua Bíblia ali. É a passagem que Jesus conversa com a mulher na beira de um poço em Samaria. E, enfim, a gente vai dar um mergulho aqui. Eu oro para que isso seja relevante na tua vida. Para ganhar tempo eu já vou lendo, tá? João capítulo 4 diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Achava ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Que o Senhor nos abençoe, amém? O texto é bem comprido, eu agradeço pela paciência de vocês. Eu quero que você repita uma coisa comigo, que eu acho que é um dos pontos centrais dessa mensagem. Ele é tudo o que você precisa, Ele é tudo o que você sempre quis. Amém? Antes, repete comigo: Ele é tudo que eu preciso, Ele é tudo que eu sempre quis. O problema é que a gente não o conhecia.
Então a gente procurou em outros lugares, a propaganda fraudulenta, ela não é uma coisa de hoje, ela sempre existiu. A opção de você ter de uma maneira fácil e diluída aquilo que só Deus tem para você de verdade, de uma forma que você nunca mais vai precisar de outra coisa. Ele é o que um usuário de drogas está buscando quando usa drogas. Ele é o que alguém que está na promiscuidade, se envolvendo, querendo saciar sua carência, é o que essa pessoa está buscando. Ele é o que as pessoas que estão buscando por fama, vaidade, ou seja, leia isso de forma aceitação. Ele é o que a gente precisa. Não importa qual seja o problema, qual seja a necessidade, há uma solução para elas. É um encontro com Cristo. É conhecer a tua fonte, é conhecer a tua origem, é conhecer o seu destino. É conhecer o lugar de onde você veio, aonde você deve estar e para onde você vai voltar. É conhecer esse que tem as palavras de vida eterna. Pedro mesmo diz, para onde eu vou, além de ti, se só tu tens essas palavras de vida eterna. Quem o conhece de verdade, ainda que tente se desviar dos caminhos do Senhor, não consegue mais nem pecar em paz, porque sabe o que está fazendo. O Espírito Santo está ali. Sabe, essa história, como muitas outras na Bíblia, como a minha própria história, falam de um amor escandaloso. Você vai ver inúmeras vezes Jesus, o Filho do Deus vivo, tendo encontros com uma pessoa, às vezes aparecendo para alguém num lugar onde ninguém vê. E aí você percebe, cara, que amor é esse? Quando o Criador, que sabe de tudo que está acontecendo ao redor da terra, escolhe se manifestar para uma pessoa em um determinado lugar. E o mais lindo é isso, quase nunca esses lugares são nobres ou são perfeitos. Parece que Ele escolhe aquele ponto, aquele momento na nossa vida em que tudo estava errado. Aquele lugar parece que de cativeiro, aquele lugar que você jamais gostaria de estar ali. E então é exatamente ali que Ele te encontra. E aí Ele faz esse lugar ressignificar, porque antes que era um lugar de tristeza, agora se trata do lugar onde você encontrou a alegria verdadeira. Sabe, quando Ele muda a nossa história. Eu me lembro que quando eu entreguei a minha vida para Cristo, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu não fazia a menor ideia. Na verdade, eu conto isso quando eu falo do meu testemunho. Eu disse sim para Jesus, para que aquelas irmãs que estavam me evangelizando fossem embora logo. E eu estava com medo delas, elas eram muito pentecostais. Eu falei, cara, é melhor eu dizer sim logo, porque eu não sei o que ia acontecer se eu dissesse não. Nem fé eu tinha. E Deus me pegou. Aí você fala, cara, que amor é esse? Foi na sala do apartamento que eu morava em São Paulo. Eu não entraria numa igreja mais nunca. Eu odiava papo de crente, de Bíblia. E a Ali estava toda apaixonada por Jesus. A gente estava na pior fase da nossa vida. E foi ali que ela teve o encontro com Cristo. O encontro que ela já o conhecia, mas de ouvir falar. Quando ela começou a ter as experiências dela com Deus, foram na pior fase da nossa vida. E foi ali que Jesus entrou. Então assim, glória a Deus por essas fases, amém? Porque talvez se não fosse elas, a gente nunca estaria aqui. A gente só conhece o Salvador, meu amigo, quando a gente precisa de salvação. E sabe, se você precisa de salvação é porque você está numa roubada tremenda. Ninguém quer a roubada, mas conhecer o Salvador todo mundo quer. Então assim, dê glória a Deus por esses momentos difíceis, quando Ele se inclinou para você e ouviu o teu clamor, e te tirou desse lago, desse charco de lodo, desse poço de perdição, e te colocou numa rocha, e colocou um cântico novo na tua boca. Sabe, Ele ressignifica esses lugares. Eu fico pensando nesse Deus, que eu entreguei minha vida para Ele, ok? Não tinha nem fé, não estava sentindo nada, nem um arrepio, só queria que as irmãs fossem embora. Mas aí na semana seguinte, veio uma nova reunião daquelas irmãs lá em casa. Era uma campanha de 7 segunda-feira. E elas voltaram, e nessa campanha eu já estava lá, tudo bem. Elas não são loucas, elas não mordem, está tudo bem, eu vou ficar. E justo nessa campanha, uma delas veio orar por mim. Eu estava enferma, eu nem sabia o que eu tinha. Mas eu sabia que eu tinha algo há muito tempo, porque eu estava muito magro, cheio de caroço espalhado pelo corpo, perdendo peso. Eu estava desiludido com a minha vida, eu não tinha coragem nem de fazer um exame. Então aquela mulher veio orar por mim, e ela baixou a mão até a minha barriga e ficou orando por mim, até que ela disse: o Senhor Jesus está mandando te dizer que hoje Ele está te curando de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. Eu nem sabia o que eu tinha. Ela começou a dar nome.
E na hora que ela falou aquilo, eu me lembrei, meu Deus, meu avô morreu de câncer de estômago, eu tenho 2 tios que morreram de câncer de estômago, eu tinha uma dor de estômago há uns 3 anos, eu estava perdendo peso, eu estava com um monte de caroço debaixo do braço e na virilha, tudo começou a fazer sentido. Eu falei, uau, o que é isso? Eu sei que eu senti uma gotinha de alegria naquela hora. Que médico é esse? E é irônico como Deus se manifesta, porque eu sou filho de pai e mãe médicos, e Ele se manifestou na minha vida como médico dos médicos, um médico que dá a notícia da doença quando está tirando ela de você. Que amor é esse, cara? Que amor é esse? Ele não me deixou nem sofrer com o diagnóstico. Quando Ele me deu o diagnóstico, Ele falou, o que eu tirei de você foi isso. Então eu comecei a perceber que os sintomas que eu tinha faziam sentido. E o bizarro é que naquela tarde meu estômago parou de doer. Em 3 dias os caroços que estavam há uns 9 meses no meu corpo desapareceram. E eu passei a engordar, ganhei 19 quilos. Não de uma hora para outra, tá, gente? Eu fui ganhando peso. Não virei um sapinho de uma hora, não. Foi aos poucos. Mas eu ficava louco, porque a mensagem era essa. Jesus está mandando te dizer que Ele está te curando para você saber que Ele é Deus, Ele te ama e Ele tem uma obra na tua vida. Aquilo me chocou e eu ficava pensando, cara, como é que o Deus Criador dos céus e da terra entrou nesse apartamento onde eu já pequei demais? No pior antro que eu conhecia era aquele apartamento. Passou gente ali que eu nem sabia quem era. Quando eu viajava, tinha gente que ia morar lá em casa e eu não sabia. E quando eu voltava de viagem, já não estava mais morando lá em casa. Era desse tipo. Era tipo república, era muito doido. Era uma loucura que, enfim, não é o assunto aqui. Mas eu imaginava, que amor é esse que não teve nojinho do meu pecado? Que não se espantou com o meu mau cheiro? Que veio me amar primeiro, para que a partir desse amor Ele fizesse algo em mim. E eu vejo textos na Bíblia que mostram que esse é o nosso Deus. Tipo esse que a gente viu. Tipo, eu amo o texto quando Ele expulsa uma legião de demônios de um cara em Gadara. Ele chega naquele lugar, Ele atravessa um mar em fúria. Ele manda a tempestade se calar, ou seja, Ele venceu uma tempestade, um mar em fúria. Um mar do tipo que pescadores experientes estavam com medo de morrer. E Ele chega naquela terra e daqui a pouco vem aqueles demônios já rendidos. Eu acho que essa cena é uma das mais humilhantes para o inferno. É quando um cara que tem uma legião de demônios vem correndo ao encontro de Cristo, se ajoelha e fala, pelo amor de Deus, não nos atormentes. Tipo, Jesus não fez nada. Você tem ideia do que a presença de Deus faz? Jesus expulsa os demônios desses caras, os demônios entram nos porcos, os porcos se matam. O povo que cuidava dos porcos correu para a cidade, falou para o povo veio o que ia acontecer. E encontraram aquele que habitava em sepulcros, clamando de dia e de noite, se ferindo com pedras, nu. Tentavam prender ele com correntes e ninguém conseguia. Encontraram esse cara assentado, vestido em perfeito juízo. Se assustaram, e eu entendo isso, eu consigo me conectar com esse medo que eles sentiram. Porque eles não sabem quem é Jesus, eles só sabem que chegou ali alguém que é mais poderoso do que os demônios. E os porcos morreram todos. Então tipo assim, o que acontece se esse cara entrar na cidade? Eles pediram para Jesus ir embora. E Jesus falou, ok, tu atravessou um mar, venceu uma legião de demônios só por causa de um cara e vai embora. Que amor é esse, cara? Mas existe um negócio nessas 3 histórias que eu falei, na minha, na do gadareno e dessa mulher. Ele é o eterno. Repete comigo, Ele é o eterno. Então o eterno vê diferente. Amém? A gente vê limitado, a gente vê o agora. Eu só sei de você, agora que você está aqui na igreja, é o que eu sei. E posso talvez saber alguma coisa do teu passado, se você me contar ou alguém contar. O teu futuro, eu não faço a menor ideia. O eterno não. Quando Ele falou do teu propósito, Ele está falando de um desenho seu lá na frente. E Ele não desenhou nada fraco, Ele não desenhou nada pequeno, Ele desenhou coisas grandes para cada um de nós. O ponto de vista do céu a respeito da terra é muito lindo, sabe? Quando você vê uma cidade toda poluída, você fala, essa cidade é uma droga. Mas se você vê uma foto dela tirada de um drone ou de um satélite, você vê que cidade linda, toda iluminadinha à noite. A gente está falando de uma coisa natural. A gente olha aqui e vê um monte de problemas. Sabe como é que o céu vê a terra? Ele diz, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, não só o Senhor tem bons olhos, como tudo ao seu redor é cheio de olhos e vê o que Ele está vendo, o que Ele está mostrando.
Ele olha para você, ele vê algo grande, ele vê algo bom, ele vê algo bonito, ele vê uma obra linda, ele vê o filhinho, a filhinha dele, ele vê esse potencial gigantesco e mais do que isso, ele vê tudo que vem a partir de você. Então não se assuste quando algum crente cheio do Espírito Santo virar para você e falar: crente, grande é a obra na sua vida. Aí você fala: poxa, grande? Porque Deus está olhando para tudo que tem dentro de você, todas as cidades, nações, todos os povos que estão dentro de você, que só estão esperando o teu sim para acontecer. O teu ventre espiritual é extremamente fértil. E Deus te desenhou para pensar grande. Pede-me e te darei um brinquedo? Pede-me e te darei uma guitarra nova? Pede-me e te darei nações. Por herança, são minhas, eu te entrego. Herança é para filho. Você vai perceber, deixa eu começar pelo gadareno, que foi o último que eu falei. Jesus foi lá e libertou um cara e está pronto para ir embora no barco. E ele falava para todo mundo: tu vem e me segue. Aí esse cara quer seguir Jesus. Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus fala: não. Está muito estranho esse negócio. Não? Como assim não? Não. Vai para a tua casa, para os teus. E lá você conta com grandes coisas te fez o Senhor e como teve compaixão de ti. Uou! Então quer dizer que dentro daquele cara já tem pelo menos a família dele. Jesus está dizendo: eu coloquei algo em você e é para eles. Vai lá e conta para eles. É suficiente. Vai fazer a diferença. Vai ativar algo. Amém? Então você percebe que aquele gadareno já não está sozinho. Se cabia legião de demônio no cara, cabe muito mais coisa da parte de Deus. Amém? Vai para a tua casa e para os teus. Você já percebe que já tem um monte de gente nesse bolo? E ele foi e pregou por toda a Decápolis. Ele pregou em mais de 10 cidades. Ou seja, aquilo que Deus colocou dentro de você, meu amigo, é ilimitado. Pode compartilhar à vontade, que essa porção só aumenta à medida que você passa adiante. É o tema dessa conferência. Faz outra vez. Sabe? Eu entreguei a minha vida para Cristo, eu contei para vocês meu testemunho, Ele me salvou, que bonitinho, Ele me curou, que lindo, Ele me libertou das drogas, agora eu estou casado, eu era um pecador e agora eu sou um filho de Deus, que lindo isso. Mas tem 17 anos que eu ando por essa terra, pregando o Evangelho, levando essa vida que um dia me salvou. E eu não faço ideia de até hoje quanta gente já foi tocada por isso. É como se você sai jogando sementes pelo caminho e um dia Deus te permitir olhar para trás e você falar: eu não estou vendo nada, só uma floresta. Pegou? O tamanho da obra de Deus não é medido pela tua altura, é pela tua distância. É o quanto você vai andar nisso aqui. Enquanto você andar, alguma coisa vai acontecendo, indo por todo mundo pregar o Evangelho. Se põe em movimento. Você percebe que Deus, quando me alcançou, Ele não alcançou só a mim. Ele alcançou todo mundo que já estava nesse bolo. E aqueles que ainda virão. Ele orou assim, Ele falou: Pai, eu não creio somente por esses que me deste, mas creio por aqueles que ainda hão de crer. Ele profetizou a tua vida aqui hoje. Que amor é esse, cara? Que pensa grande desse jeito. E esse texto da mulher samaritana é fantástico para mim, porque você vê Jesus tendo uma conversa com uma mulher, mas deixa eu te mostrar essa visão macro. Jesus, antes de encontrar essa mulher, Ele encontrou a cidade dela. O texto diz que Jesus chegou em Samaria primeiro. Repete comigo: Jesus chegou em Samaria. Então assim, o resto da história você conhece. Samaria está pega. Ele chegou em Samaria, meu amigo. Samaria está pega. Ele chegou em Samaria, um judeu está entrando em Samaria, judeus não entram em Samaria, e este homem judeu, que é o Filho de Deus, entrou em Samaria. Ele está quebrando o protocolo mais uma vez. Ele está rompendo barreiras mais uma vez. E você vai perceber que a obra de Deus e esse amor escandaloso, a primeira coisa que Ele faz é quebrar uma barreira para chegar em você. Porque às vezes essa barreira foi a gente que colocou, às vezes foi a sociedade que colocou, às vezes foi pura religiosidade que colocou. Quanta gente você já chamou para a igreja que eles dizem: não posso ir porque eu ainda fumo, eu ainda bebo. Tipo, o quê? E você está esperando ficar bom para depois ir? E como é que você vai ficar bom sem Ele? Tipo, só Ele tem o poder de dizer o que é bom ou não. E Ele olha para você e já diz logo que tu é bom de cara, antes de você fazer nada que preste.
Natanael tinha acabado de duvidar que Jesus era o Messias, tinha acabado de desdenhar de Jesus, falando, vê alguma coisa boa de Nazaré? Aí quando ele encontra Jesus, Jesus fala, eita, olha esse israelita perfeito, em quem não há engano, não há dolo nesse cara, meu Deus, tu é perfeito. E o cara tinha acabado de duvidar que ele era o... Como assim? Ele fala, de onde você me conhece? Aí Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Percebe isso? Agora, aquele homem judeu, cheio de dúvidas na cabeça, se prostra e diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Espera aí, Pedro só foi ter essa revelação alguns anos depois, porque o pai revelou como é que Natanael já está matando a charada de cara. Sabe por quê? Porque Jesus chamou à existência o israelita perfeito, quando o encontrou. E um israelita perfeito vê Jesus e diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Você percebe que Jesus tem esse poder de chamar à existência as coisas que não são? Porque o amor dele faz ver, os olhos dele são bons. Então ele encontra o tesouro que ele colocou dentro de cada um de nós. Antes de encontrar essa mulher, ele encontrou a cidade dela. Chegou à região de Samaria e encontrou uma cidade. Você percebe que a visão de Deus é macro. Chegou, já encontrou logo Samaria inteira, mas chegou numa cidade. Ok, vamos comprimir isso. Chegou numa cidade samaritana chamada Sicar, que tinha o seu ponto de orgulho, que tinha a sua fortaleza. E a sua fortaleza era bem interessante. É o lugar onde essa cidade mata a sua sede. Era o poço de Jacó. Jacó tinha dado aquelas terras para o seu filho José. Ou seja, cara, os samaritanos eram muito rejeitados pelo povo judeu, sabiam que tinham vindo do povo judeu, mas eram completamente rejeitados, tratados como lixo, mas eles tinham o poço de Jacó, meu irmão. Você pode falar o que quiser, mas o poço de Jacó é nós. Jacó é o cara. Jacó era Jacó antes de ser Israel. E aí? What's up now? Sabe, tipo assim, aquele orgulho? É o lugar onde a cidade mata a sede, cara. Jesus encontra o lugar onde a cidade mata a sede. E ele para ali, cansado da viagem. Eu acho cansado da viagem fantástico. Porque eu não consigo imaginar o poder criador de todo o universo cansando. Mas ok, Deus parou ele ali. Cansou da viagem e ficou ali. E os discípulos caíram para dentro da cidade. Eu acho isso fantástico, eu vou falar um pouquinho disso aqui. Eles caíram para dentro da cidade. Jesus ficou sozinho. E lá vem aquela mulher. Se você tem pelo menos 6 meses de igreja, você deve ter ouvido essa mensagem umas 10 mil vezes. E você sabe que essa mulher ia ao meio-dia pegar água, porque ela tinha vergonha de encontrar as pessoas da cidade. A hora de pegar água é cedo e no final da tarde. Ela ia sozinha ao meio-dia. Ela chega no poço e dessa vez tem um homem sentado na beira do poço. E de repente Jesus faz o escândalo, amém? Ele escandaliza com o amor dele. Ele vira para essa mulher e diz, mulher, dá-me de beber. E cara, nessa hora você vai ver que as declarações dessa mulher são muito lindas. Uma coisa que eu queria estabelecer logo de cara, para que a gente não perca o raciocínio, é que Jesus não está encontrando uma mulher, Ele está encontrando uma cidade, amém? Ele está encontrando uma cidade, e Ele encontrou uma mulher que representa tudo o que essa cidade é. Ela carrega em si, na sua vida, na sua história, todas as características dessa cidade samaritana. Jesus está rompendo algo nos céus. O homem judeu está dizendo para Samaria, me dá de beber. E ela está dizendo, como você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Parece que ela está só escandalizada, mas o que ela está dizendo é, como é que você acabou de destruir essa barreira que nos separava? E ele vem destruindo essa barreira da maneira mais simples e humilde que eu conheço, dizendo, eu também tenho sede como você, e eu não me importo de beber da sua água, você tem algo que eu gostaria de ter. Ele nos dá valor, cara, quando ele senta na nossa mesa. Aquele que, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso é muito lindo. Ele entra na tua casa, senta na tua mesa, e quando você abre os olhos, você é que está na mesa dele. Ele entra na sua para te levar para dele. Ele puxa uma conversa com você naquilo que você está fazendo, para te levar para a conversa dele.
Ele encontra uma cidade que tem sede, ele encontra um povo que tem sede, um povo rejeitado, um povo desprezado, que tem sede, que tem vergonha, que se esconde. Então ele encontra uma mulher que representa tudo isso e ele diz: eu também tenho sede. Eu sou como você. Eu sou um homem judeu, você é a mulher samaritana, e eu acabei de destruir essa barreira que nos separava. E a mulher está dizendo: como é que você fez isso? Agora ele começa a levar ela para a verdade. Sabe qual é a verdade? É aquilo que a gente disse no começo: eu sou tudo o que você precisa. Eu sou tudo o que você sempre quis. Ele está falando isso para a mulher, e eu te repito mais uma vez, ele está falando isso para uma cidade. Ele diz: mulher, se você tivesse o dom de Deus e soubesse quem é que fala contigo, então você ia pedir. Ele está chamando. Então você iria pedir, e esse te daria, com certeza, água viva. Agora, é aquele negócio quando alguém tira o nosso chão. Quando você dá esse passo de fé, quando essa mulher acabou de entrar num lugar espiritual, e eu entendo ela não saber se mover nesse lugar, porque a gente não sabe. É muito amor. É o Natanael que eu acabei de falar, que vem todo armado, e vem Jesus falando algo bom a respeito dele, ele fala: oh, de onde é que você me conhece? Entendeu? Ele tira o nosso chão. E a mulher começa a falar: mas o senhor não tem balde, o poço é fundo. Você percebe que ela está se pegando naquilo que, esse é o nosso poço. Tipo assim, você tem uma água melhor que a nossa? Como é que você não tem nem balde, o poço é fundo? És tu maior do que Jacó, o nosso pai? Ele devia estar assim: és tu maior do que ele? Sim. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você sempre quis. Mas vamos construir isso para que você chegue no ponto. É engraçado porque, assim, sempre que eu conto isso, eu uso a história do meu pai, por exemplo. Meu pai, ele já foi promovido, já está lá em cima, amém? Ele já está vendo aquilo que a gente só fala aqui, amém? Aquilo que a gente cantou, só quero ver você, ele já viu? Ele está lá, pai. Ele veio de uma cidade no interior da Paraíba chamada Souza. Quem aqui já ouviu falar de Souza? Oh, glória a Deus, uma galera. Das igrejas que eu já preguei, teve mais gente que conhece Souza. Souza é uma cidade legal hoje. É uma cidade bem grande, linda. É. Linda, linda. Aí, deve ser de Souza. É de Souza? Meu Deus! Pronto. Então, vizinha, mas você sabe que você conhece o povo de Souza. Então me diga se eu vou mentir aqui. Se você falar alguma coisa a respeito de Souza, eles vão falar: mas lá tem o Vale dos Dinossauros. É ou não é? O Vale dos Dinossauros. Já roubaram um monte de pegada, mas é o Vale dos Dinossauros ali, e é de Souza, meu irmão. A melhor rapadura do mundo é feita em Souza, é ou não é? Melhor do mundo. E a água de coco de Souza? A água de coco de Souza, meu irmão, não tem uma água de coco melhor que a de Souza. E esse dia eu estava falando isso na frente de uma tia minha que é de Souza, e ela falou: e ainda tem um iogurte lá que é melhor que o Danone. A galera sabe do seu valor, amém? Tipo assim, vai chamar minha cidade pequena, você está doido? Nunca tomou água de coco de lá? Eu fui numa cidade em Mato Grosso do Sul, acho que é Maracaju, que é famosa porque tem uma linguiça que eles fazem lá que é fantástica, a linguiça de Maracaju. E meu irmão, tem uma estátua da linguiça na entrada da cidade, uma linguiça com braços e pernas. Tipo assim, meu irmão, você está entendendo? Que todo lugar tem o seu orgulho. Tem uma cidade lá do lado de onde eu moro, Itapema. Aí quando você entra em Itapema, a capital mundial do voo livre. Você fala: tá bom, né? Já que tu diz. Essa mulher está dizendo: nós temos o poço de Jacó. Como assim? Você é maior do que Jacó? Você é maior do que aquilo que a gente tem orgulho de ser? E Jesus está dizendo: mulher, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Aliás, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora Jesus desbancou Jacó, desbancou o poço, desbancou uma vida inteira de andar no sol do meio-dia. Ele está dizendo: eu sou tudo o que você precisa, eu sou tudo o que você sempre quis. E ele está encontrando uma cidade inteira dentro de uma mulher. Espiritualmente ele está matando
a sede dessa cidade, porque Ele está quebrando isso nos ares, e isso vai se manifestar no natural. Percebe que enquanto Jesus cansou da viagem, os discípulos caíram para dentro da cidade. Aqueles homens judeus, a igreja está se movendo dentro daquela sociedade. Não tiveram nojinho da comida dos samaritanos não, eles foram lá para comprar a comida deles, para comer a comida deles e para levar para Jesus. Eles estão lá para dizer que essa comida é boa. Eles estão lá para estabelecer relacionamento, para comprar e vender. Eles estão lá para fazer amizade, entendeu? Quando a igreja cai para dentro da cidade, Jesus encontrou o coração dela. Jesus já está fazendo algo nos céus, enquanto a igreja se move para dentro. Faz a tua parte, deixa Ele fazer a dele. Ele está encontrando alguém que carrega no seu ventre todas as características do lugar. Ele está libertando uma cidade todinha de uma vez, na beira de um poço. E agora, meu amigo, quando Ele diz que Ele é maior do que Jacó, que a fonte é melhor do que o poço, que quem bebe da água dele não tem sede nunca mais, a mulher joga o balde de lado e fala: Senhor, me dá de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede, não precise mais vir aqui. Tipo, ela revela: na real, eu acho esse poço uma droga, eu não aguento esse caminho, eu não quero mais viver desse jeito, eu não tenho mais orgulho. Ele disse: se tu soubesse quem está falando contigo, você pediria. E ela agora está pedindo. Oh, será que ela está sabendo? Ele disse: se você soubesse, você pedia. Ela está falando: Senhor, me dá. Uou! Diga uou! Uou é o glória a Deus dos novos dias. Uou! Brincadeira, nada substitui um glória a Deus, amém? Mas o uou é legal. Pronto, ela está pronta para beber da água dele. Ela está de boquinha aberta, jogou o balde longe, está diante dele, tudo parou. Não tem mais nem sol quente. Está tudo certo. Ele diz: então chama o teu marido e vem cá. Você percebe? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então deixa eu te falar um pouco a respeito da verdade. Ela é uma pessoa. Amém? Guarda isso com você, que a verdade é uma pessoa. É o próprio Filho de Deus. A verdade está perguntando para você: chama teu marido e vem cá. Deixa eu te libertar completamente. E a mulher, diante da verdade, ela disse a verdade. Ela disse: não tenho marido. E o pior é que ela tinha um cara. Jesus falou: esse que tu tens agora não é teu marido. Ela tinha um cara. Eu acho que naquela hora ela terminou com ele. Nem contou para o cara ainda, mas ela já terminou. Eu não tenho marido. E aí Jesus diz: disseste bem, não tenho marido, porque já tivesse 5, e esse que tu tens agora não é o teu marido. Isso você disse com verdade. A verdade está dizendo que você falou a verdade. Cara, Jesus não está esfregando na cara dela não, Ele está dizendo uau. Ele está dizendo uou. Ele está olhando para ela e dizendo: você falou a verdade. Mas aqui eu quero te mostrar que Jesus não está falando com uma mulher, Ele está falando com uma... Legal. Um pouquinho da história. Rei Davi, homem segundo o coração de Deus. O cara mudou a adoração em Israel de um jeito que Deus não mandou. Foi uma ideia louca dele. Ele pegou a arca que ficava escondida no Santíssimo Lugar, na qual só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e podia ser morto. Ele pega a arca, bota numa tenda na frente de todo mundo e um monte de gente adorando a Deus o dia inteiro. E Deus amou. Tipo, Deus quer restaurar a tenda caída de Davi. Uma ideia que nem foi de Deus. Ele fala: cara, você sacou meu coração, é isso que eu quero. Esse homem tinha um coração uau, que é uma versão upgrade do uou. Esse cara tinha um coração diferente, o homem segundo o coração de Deus. E esse cara um dia, ele se toca: tem que melhorar esse negócio. Eu sou um homem, e eu habito numa casa edificada de pedras, uma casa forte, uma casa bonita. O meu Deus, a arca, está numa tenda. Eu preciso construir uma casa para o meu Deus. E aí Deus com certeza amou essa ideia, muito legal, mas vamos com calma. Você tem sangue nas tuas mãos. Você não pode construir essa casa para mim. Mas o teu filho, Salomão, aquele que vai reinar após você, esse vai construir uma casa para mim. Eu vou ser com ele como eu fui contigo. E cara, o coração de Davi era tão doido por Deus que Davi, ok, eu nem vou ver isso.
Eu nunca vou entrar nessa casa, mas eu vou preparar os recursos, eu vou participar dela de alguma forma. Eu vou ensinar meu filho a andar nos caminhos do Senhor, eu vou ensinar ele a temer o Senhor, eu vou ensinar ele a pedir sabedoria para Deus, eu vou deixar tudo pronto, porque o meu Deus vai ter uma casa. Pode, não sou eu que vou fazer, mas aquele que vem depois de mim vai fazer melhor do que eu. Que coração é esse, hein? Então Salomão realmente constrói o templo do Senhor. E quando Salomão foi consagrar e inaugurar o templo do Senhor, a glória de Deus encheu aquele lugar de um jeito que nunca tinha enchido a arca. A tenda. Ou seja, essa casa foi... Uau, o que aconteceu ali foi maravilhoso. Os sacerdotes não conseguiam entrar para ministrar. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Ou seja, não precisa falar para ninguém que aquele lugar tem a presença de Deus e que aquele lugar dá adoração. Amém? Deus falou, os meus olhos estarão atentos sobre esse lugar, meus ouvidos estarão abertos para toda oração que se fizer nesse lugar. Essa casa será chamada casa de oração. Deus falou, esse é o lugar da adoração. Amém? Davi entregou para Salomão o reino unido, todas as tribos estavam juntas. E Salomão governou, e depois de Salomão veio o filho dele para governar, um carinha chamado Roboão. E infelizmente Roboão não tinha o mesmo coração, nem do seu pai, nem do seu avô. Ao invés dele tomar conselho com os anciãos do seu pai, ele tomou conselho com seus próprios amigos. E ele decide oprimir o povo. Ele dizia coisas absurdas do tipo, se meu pai açoitava vocês com chicotes, eu vou açoitar com escorpiões. O meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Tipo, eu vou pesar em vocês. E aquele povo falou, eu não quero um rei como esse. E aconteceu uma coisa extremamente triste. Das 12 tribos de Israel que estavam unidas ali, 10 foram embora. E foram embora, não querem ser governados por ele. Sobre essas 10, um cara chamado Jeroboão começou a reinar. E quando o povo queria anualmente vir sacrificar ao Senhor em Jerusalém, o lugar da adoração, Jeroboão não quis isso. Então ele edificou lugares de adoração naquele canto, naquele monte, para que o povo não precisasse ir. Aí apareceu o povo de Samaria, adorando a Deus em outro lugar. Você percebe que na Bíblia, todas as vezes que Deus, através de profetas, fala sobre Israel, ele fala, você se prostituiu com outros deuses. Ou seja, a idolatria, a adoração a falsos deuses, para Deus é prostituição. Amém? Ele está dizendo desde o princípio, eu sou o teu marido. E você se prostituiu com outros. Quando essa mulher pede a água para ele, ele diz, chama o teu marido e vem cá. E ela diz, Samaria está dizendo, eu não tenho marido. Samaria está dizendo, eu não tenho marido. E Jesus fala, é verdade, você já teve vários. E até esse que você está agora não é teu marido. Mas eu sou tudo o que você precisa. Eu sou o que você sempre quis. Aí a mulher diz, agora eu vejo que tu és profeta. Percebe que uma coisa está levando para outra. É ela que vai falar de adoração. Ela mudou radicalmente de assunto. Mas não mudou não, é o mesmo assunto. Porque agora ela está entrando em níveis espirituais. Agora ela está vendo que não é a respeito dela. Agora ela percebeu, não é a meu respeito. Estou diante de um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar. Ela está meio que dizendo, é isso que o senhor quer dizer? Ele falando, deixa eu te dizer uma coisa mais legal do que isso. Não é nem aqui nem acolá. Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora vamos falar de verdadeiros adoradores? Toda congresso de adoração alguém vai falar sobre isso. E a gente pode falar milhões de coisas e todas vão ser muito legais. Porque Deus é muito grande. E Ele não dá tudo para um só. Isso é lindo a respeito do Senhor. Ele vai dar um pedaço para você, um pedaço para o outro, para que quando a gente estiver juntos, a gente tenha uma visão mais completa sobre quem Ele é. Você carrega uma parte, eu carrego outra, a minha revelação é diferente da sua, e a gente junta elas e fala, uau, como Ele é lindo, muito mais lindo do que eu imaginava. Você vai perceber que Ele diz uma coisa interessante ali, os verdadeiros adoradores. Mas Ele dá uma pausa e fala, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês adoram o que não conhecem. Então ele está dizendo uma coisa bem básica. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer. Porque ele está prestes a se revelar. Quando Deus está te fazendo uma pergunta, está te levando por um caminho, porque Ele está doidinho para te entregar aquilo.
Amém? Sabe aquele negócio, aquele dia que você falou, cara, eu acho que eu hoje tenho que ir para a igreja. Na verdade é Deus falando, vai. Aí você fala, eu acho que eu vou. Entendeu? A ideia não foi sua. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Ele opera tanto desejar como efetuar, entendeu? O desejo é ele quem te dá. Mas ele fala de verdadeiros adoradores, cara. E verdadeiros adoradores, tem uma coisa aqui que é muito legal. O verdadeiro adorador é antes de ser um verdadeiro adorador, ele é uma pessoa verdadeira. Se ele for um adorador, ele vai ser um verdadeiro adorador. Entendeu? Agora, o verdadeiro não é simplesmente alguém que falou a verdade, é muito maior do que isso. O verdadeiro não é simplesmente alguém que não mente, é muito maior do que isso. Como a gente disse aqui no começo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é uma pessoa. E a verdade quer entrar em você. Então o verdadeiro é alguém que carrega a pessoa da verdade dentro de si. É um adorador que o tem dentro. Deus mostrou para ela a visão do céu. Povos, tribos, línguas, nações adorando a Ele. Deu uma visão gigantesca, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. Deus é Espírito, Ele está em todo lugar. Ele está procurando os verdadeiros, aqueles que se movem em Espírito, que estão onde Ele está, que estão na sua presença. Ele é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito. Está falando de um lugar espiritual, de um lugar onde você tem consciência da presença do seu Deus, e você é uma pessoa verdadeira. Em verdade, em Espírito e em verdade. O Pai é Espírito e o Filho é a verdade. Ele diz, adorem em Espírito e em verdade. Você está percebendo? Ele é lindo? Que amor é esse, cara? Aí a mulher que estava cheia de dúvida, ela fala, eu sei que quando o Messias vier, ele está chamando ela, cara. Tudo que ela está falando, é ele que está chamando, vem. E ela está chegando bem perto, ela está falando, eu sei que o Messias, ela não sabe nem o que ela está falando. Eu sei que o Messias, isso que eu acabei de falar. Eu sei que quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Aí vem Jesus e diz, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu sou o Messias. Ele trouxe ela, pronto, você precisava conhecer para adorar. Prazer. Eu sou o Messias. A salvação vem dos judeus. Prazer, eu acabei de me apresentar para você. Eu que estou falando com você esse tempo todo. E a gente não faz ideia quanto tempo Deus está falando com a gente, cara. E já era Deus. A gente fala, quando foi seu encontro com Cristo? Aí você fala, cara, foi naquele dia que... Não foi bem antes. Ele já está te achando faz tempo. E ele está te olhando debaixo da figueira, você nem sabia, não tinha ninguém para te ver, ele já está te olhando lá. Ele está te namorando há muito tempo. Ele está preparando o cenário, ele está te atraindo, ele está chegando perto, ele encontrou uma cidade inteira dentro de você, e ele está dando um jeito de encontrar você para encontrar a cidade inteira. Você percebe que ele vê grande, ele fala, eu sei como fazer isso, eu vou lá e... Entendeu? Vou lá e... Olha que lindo isso. Na hora que ele fala, eu sou o Messias, a mulher sai correndo, larga o balde, os discípulos chegam, estão escandalizados. Oh, aleluia, o mestre está falando com a mulher. Meu Deus. Que bom que eles não estavam ali, né? Senão ia atrapalhar tudo. E aí os caras oferecem comida para Jesus. Jesus fala, não precisa não. Minha comida é fazer a vontade do meu pai, já estou de bucho cheio. Só que o que acontece é que essa mulher agora é livre. Essa mulher foi liberta da sua vergonha, foi liberta da sua idolatria, foi liberta da sua sede, foi liberta da sua rejeição. Ela foi liberta de tudo que Jesus fez com ela desde a primeira palavra. Ela é completamente livre. E sabe o que? Ela vai de encontro às pessoas das quais ela se escondia, porque quem é livre não tem mais vergonha, não tem mais medo. Ela encontrou o amor lança fora o medo. Ela vai de encontro aos homens da cidade, devia estar com os olhos arregalados. E é o pior evangelismo que eu já vi na minha vida, mas funcionou, porque ela diz, encontrei um homem que me disse que eu tenho feito. Será ele o Messias? Tipo assim, todo mundo sabe o que você tem feito. E você nem sabe que ele é direito. Você vê que evangelista já nasce evangelista? Pastor tem que andar bastante para ser pastor. Mestre, meu amigo, tem que estudar muito para ser mestre. Apóstolo, profeta, então, meu irmão, tem que vir o céu e descer. Mas evangelista nasceu evangelista. O cara conhece Jesus ali, ele entrega na esquina já. Já sai na hora. É o Filipe que encontrou Jesus, já encontrou Natanael. Você vai perceber, evangelista é assim, meu irmão, é bocudo.
Nem sabe direito falar de Deus, mas encontrou e sabe onde ele está. Tipo assim, eu vou te falar, encontrei. Olha o que eu amo Felipe Natanael. Encontramos aquele. Foi Jesus que encontrou ele, mas ele diz: encontramos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas. Uou! Jesus de Nazaré, filho do José. Acabou a teologia. Não sei mais nada, é filho do Zé, filho de Nazaré. Mas eu creio que ele é aquele. Quebrou. Aí Natanael tem um argumento melhor que o dele, mas vem alguma coisa boa de Nazaré? Já perdeu a batalha? Quando você está evangelizando alguém tem um argumento melhor que o seu? Porque assim, quem não tem experiência tem que ter argumento, entendeu? Agora quem tem experiência fala: tá bom, você venceu no argumento, mas eu tenho a experiência. Eu vou te levar onde ele está, vem ver. Você percebe isso? A mulher chegou lá para os caras e falou: encontrei um homem que me disse o que eu tenho feito. Será ele o Messias? Cara, o que é que tinha de tão atraente nisso que ela falou? A não ser o que ela carrega, a não ser o que já aconteceu no céu e está prestes a se manifestar na terra. Deus encontrou uma, Ele encontrou todos. É questão de tempo. Eu sei que os caras vão, sabe aonde? Ao lugar onde ela teve o encontro. Faz outra vez, Senhor. Deixa eu te mostrar como é que é. Vou levar você para o mesmo encontro que eu tive, lá na beira do poço. Chega na beira do poço, está lá Jesus, cara. Está lá Jesus. E os caras deviam ter falado: esses caras estavam comprando comida com a gente. Meu Deus, quer dizer que ele já está falando com a gente há algum tempo? Percebe isso? Ele já está fazendo há algum tempo. Tipo, e aí, brother, você tá... Jesus, é esse? Eu não sei o que Jesus disse para eles. Eu só sei que eles fizeram agora, de novo, o que a mulher fez, só que em outro nível. Ela levou a mensagem de Jesus para dentro da cidade. Eles estão levando o próprio Cristo para dentro da cidade. Eles levaram Jesus para dentro da cidade. E agora, não é uma notícia rápida, agora Jesus passou 2 dias com esses caras. E agora você vai perceber que quando ele faz outra vez, ele faz muito melhor. Agora você vai ver os homens da cidade dizendo para essa mulher: mulher, já nem é pelo teu testemunho que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pega essa. A mulher teve uma experiência e ela disse: eu ouvi um homem que me disse o que eu tenho feito. Será ele o Messias? Repete comigo: eu ouvi. Será. Olha o que os homens da cidade estão dizendo para ela: nós o ouvimos e sabemos. Ou seja, a experiência ficou maior ou não ficou? Jesus libertou uma cidade através de uma mulher. É questão de tempo. Essa é a mensagem para mim e para você nesses tempos. Você precisa saber que não tem nada de errado com você, que Deus te fez desse jeito porque tem um povo igualzinho você, que está dentro de você. Tem um povo do qual você faz parte. Tem um povo que carrega a sua dor. Tem um povo que está sofrendo o que você sofre. Tem um povo que tem essa ferida que sangra. E Jesus cura essa ferida em você para você mostrar a sua ferida curada para alguém que tem a mesma ferida que você. E aí a sua ferida curada tem poder de curar a ferida dos outros, porque é a mesma ferida e é o mesmo curador. Então você vai perceber que Deus está te enviando. Cara, quem já foi à casa de reabilitação, de tratamento para dependente químico, sabe que o melhor obreiro para uma casa de reabilitação de dependente químico é um ex-dependente químico. Porque o cara conhece aquela dor, ele sabe a crise de abstinência, ele sabe o caô, ele sabe quando é manipulação, ele sabe tudo. Aí você vê o cara que passou meses lá sendo tratado, quando ele está curado, ele não quer ir embora, ele quer cuidar dos outros. Isso acontece não uma, não 2 vezes, é geral. É quem conhece aquela dor. Jesus está olhando para a cidade do Rio de Janeiro. E Ele conhece a dor dessa cidade. E Ele ama essa cidade. Ele ama esse povo. Ele ama a alegria desse povo. Ele ama a habilidade que esse povo tem de fazer festa por qualquer coisa. Ele ama a habilidade desse povo de se alegrar quando tudo está ruim. Ele ama. E Ele está encontrando alguns cariocas que carregam todas as características dessa cidade. Porque se ele encher um, é uma questão de tempo. Eu tenho uma boa notícia para te dar. O povo dessa cidade já está sendo cheio faz tempo. É hora de saber.
O povo dessa cidade já acha faz tempo. É hora de saber. É hora de saber que Ele é o Salvador. É hora de ir de encontro a esses lugares de trevas, sabendo, cara, uma luz brilhou dentro de mim, e a natureza dessa luz é brilhar aonde ela for. A luz veio, nela estava a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O que você sabe, quem já teve um encontro com Cristo sabe, eu preciso da presença de Deus. E sabe o que é que o mundo precisa? Ele precisa da presença dos que carregam a presença. São os filhos e filhas enviados para essas regiões de trevas, trazendo a luz, levando as pessoas ao mesmo encontro que você teve. Ele olha para você e ele diz, não tem problema com você, eu te amo. Tem uma experiência que eu tive a respeito da minha esposa, que eu conto isso em todo lugar. Numa época em que a gente discutia muito por causa de ministério, eu achava que a Ayla era muito infantil. Eu falava, você é muito infantil, você está sempre causando dentro da igreja. Você vê o tipo de pregadora que Deus está levantando nesses dias. É gente que causa dentro da igreja. Eu reclamava, meu Deus, a gente brigava muito. E aí um belo dia de manhã, Deus fez como Ele fez com essa mulher. Arrancou um negócio da minha boca, que eu acho que Ele queria me mostrar. Eu acordei e antes de abrir os olhos eu perguntei, como é que o Senhor vê a Ali? E Deus me mostrou, eu de olhos fechados, me mostrou. Foi assim, um choque. Foi como uma foto em movimento. De um jardim muito bonito, com o céu muito azul. Jesus com a roupa muito farta, muito cheia de cores e tecidos. Ele estava lindo. E ele tinha uma menininha nos braços. E essa menininha devia ter uns 4 anos. Com roupinha de festa, sapatinho de boneca, meinha branca, saia cheia de babado, chuquinha na cabeça. E essa menina ria para ele, ele ria para ela, ele fazia cócegas nela e ela ficava rindo e ele rindo para ela. Não precisou ele falar nada. Aquilo que eu rejeitava era exatamente o que ele amava nela. Falou, é minha menina, minha criança, ela me faz rir. Eu faço ela rir, ela me faz rir. Eu pensava que era um defeito e era justamente a maior arma. É o que alegra a Deus. É você. Ele sabe quem você é. E aí isso faz alguns anos. Faz uns 4, 5 anos. Tá? Ela é uma bênção hoje. Isso faz alguns anos. Há um mês atrás, menos de um mês atrás, a gente estava na conferência lá em Brasília. A filhinha do pastor que se move no profético foi orar. Tiago, posso orar por você? E foi olhar. Uau, eu vejo um jardim muito bonito. Jesus está com você no braço. E ele ri para você e você ri para ele. É muito legal. Deixa eu te falar. A tua personalidade, quem deu foi Ele. Agora, quando você tem um encontro com Ele, Ele equilibra ela, entendeu? Ele equilibra ela. Uma pessoa mansa é bom ou não? Jesus disse, bem-aventurados os mansos. Sim ou não? É bom ser manso ou não? E se for manso demais? Irrita. Pessoa proativa é bom? Uma pessoa que faz tudo? Meu, pau para toda obra, chega lá, não resolve. É bom ter uma pessoa proativa perto de casa? E se for proativa demais? Meu, causa, atropela todo mundo, não deixa ninguém fazer nada. Você percebe que a nossa personalidade só precisa de equilíbrio? Jesus nos encontrar, botar tudo em equilíbrio, e aquilo que parecia um defeito vira a tua maior arma. É pegar a coisa louca para confundir a sábia. Você é a esperança para o teu povo. Você é a esperança para os da tua casa. Você é a esperança para a tua cidade. Ele te achou porque antes ele olhou para tudo isso e ele amou. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Começou com uns 12 ali, foi espalhando. Estamos bem espalhados ao longo da terra, por gerações e gerações. Está se espalhando. E um dia a gente vai ver o que ele vê. Toda a terra cheia da sua glória. Se coloca de pé, por favor. Nós vamos orar.